Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Carneiro e eu vou falar do Sublime hoje. Eu vou dar umas dicas bem básicas para você começar a usar o Sublime Text. Metade do vídeo vai ser dica de como você configurar e instalar ele no Linux, mas a questão de como usar o programa em si acaba sendo o mesmo para qualquer sistema operacional que você esteja usando. Mas eu vou dar uma introdução básica de como instalar no Linux, porque é importante se atentar a alguns detalhes, tá? Se você tem uma máquina simples, que não tem um hardware sofisticado, você entrou numa faculdade aí, você está estudando alguma linguagem de programação, ou você já estuda em algum curso com linguagem de programação, ou você quer entrar numa série de estudos, né? Você quer aprender a estudar a linguagem de programação e seu computador batata não te permite usar o VS Code com muita, como posso dizer, com agilidade, não fique travando, que funciona de forma fluida para não atrapalhar no seu desenvolvimento nem no seu estudo. Muito bem, o Sublime Text é a ferramenta certa para você. Algumas pessoas falam que ele é ruim, que ele é pago, que o VS Code é muito melhor, só que eles esquecem do detalhe de que o VS Code não roda em qualquer máquina. Para algumas máquinas ele surte um efeito muito mais lento e pesado do que em outras. Então, para isso que o Sublime Text acaba sendo uma ferramenta maravilhosa, porque além de ser simples, customizável, é leve, tá? Só para você dar uma sapeada aqui, eu estou usando esse computador aqui para gravar. Oh, meu Deus. Vou dar um resumo aqui, ó. Estou usando um sistema base do Ubuntu 18.04 com a interface com o ambiente desktop, o LXDE. Estou usando o XFWM como um compositor de janela, se pode assim dizer, um gerenciador de janela, né? Que é o que vem presente no XFCE4. E estou usando o GNOME Terminal aqui, só a nível de curiosidade, né? É a penúltima versão LTS do Ubuntu, tá? Para vocês verem, eu estou usando o i3 de segunda geração com Core de 1.4 e eu tenho um pouquinho menos de 4 GB de memória RAM. Então, em gravação, olha só, estou consumindo 500 MB de RAM. Então, eu montei um sistema bem levinho, tá? Recomendo que você siga essa receita aí que vai dar bom. E o Sublime Text aqui, ele voa. Inclusive, estou usando o OBS Studio para fazer a captura, que acaba sendo a ferramenta, vamos dizer assim, atualmente mais pesada para poder fazer esse tipo de coisa e sem dúvida nenhuma também vai trazer mais qualidade. Mas enfim, deixa o OBS para lá. Vamos falar do Sublime Text. Eu vou deixar o terminal aqui de lado que a gente vai usar ele. Beleza. Primeiro de tudo, a gente precisa baixar o Sublime Text. Tem alguns detalhes que você precisa saber. Pesquise Sublime Text no seu Google. Tá? No primeiro site a gente já entra no primeiro link e a gente vai se encaminhando para essa parte de download do site do Sublime Text. Aqui temos algumas opções de download, provavelmente você deve ficar um pouco confuso em como você vai instalar. Se você é usuário novo de Ubuntu, põe uma coisa na sua cabeça, nem tudo é comando no terminal, mas claro, sempre vai ter um comando no terminal que vai salvar a sua vida, e se você não se atentar, também haverá um comando no terminal que vai destruir a sua vida. Então, é bom que você primeiro pesquise em fontes confiáveis antes de sair copiando e colando qualquer comando que você vê na internet. Para isso, existe vários tipos de arquivos no meio Linux, né? Aqui, se você estiver usando Windows ou Mac, você vai ver que existe as suas opções, né? No caso, esse aqui é 32 bits para o Windows ou de baixo 64, já está escrito aqui. E tem a versão portátil, se você quiser pôr num pendrive e levar para onde você quiser. No Linux, nós temos a opção Linux Repos, que aqui ele vai te ensinar como fazer a instalação do repositório, perere pão duro e não sei o que eu não recomendo. Eu recomendo que você use as opções seguintes, que são as opções Starball, ou seja, é uma opção que vem um arquivo compactado com todo o ecossistema ali dentro, com suas bibliotecas, dependências e o que o Sublime Text precisar para que você possa rodar. Mas existe uma forma um pouco mais chata de configurar, porque você tem alguns detalhes que você precisa se atentar, mas no final das contas é a melhor opção, porque aí você escolhe se você atualiza ele ou não. Muito bem, então você só vai clicar aqui na versão 64 bits, se você for usar um sistema 64, ele já vai começar a fazer o download aqui, são 13 megas, então vamos cancelar, porque eu já tenho ele baixado, no caso, na minha pasta de download está aqui, tá? Você tem duas escolhas, você pode usar o terminal, se a gente entrar aqui, na pasta de download, você pode usar o comando sudo tar -xvf, o nome do arquivo -c maiúsculo e a pasta que você vai configurar, ou você pode simplesmente clicar aqui
dá 2 cliques, abrir com o seu gerenciador de arquivo padrão, tá? Independente da forma que você vai usar, eu recomendo que você faça uma adulteração na permissão de acesso à pasta que a gente vai usar. Existe uma pasta no seu sistema Linux que ela chama OPT. Se eu vir aqui, ó, e for voltando até a raiz do meu sistema, aqui eu vou encontrar algumas pastas, inclusive, cadê você? Aqui, ó, essa pasta de nome OPT. Essa pasta ela é reservada para o sistema de forma que alguns programas que acabam tendo um ecossistema próprio, sem depender de bibliotecas espalhadas pelo seu sistema, acabam sendo instalados diretamente nessa pasta, que a gente chama de pasta de opcionais. Dentro dessa pasta, vocês podem ver, já tem o Telegram instalado e tem o meu navegador Google Chrome, que o mesmo foi instalado para um arquivo .deb. Geralmente, os arquivos .deb são jogados aqui dentro, tá? Mas isso, obviamente, vai depender de sistema para sistema. Então, essa pasta /opt é importante a gente mudar o nível de permissão dela. Para isso, a gente vai usar o comando sudo chmod 777/opt. Você vai pôr sua senha aí. E sucesso! Agora você pode modificar os arquivos presentes nela e também, né, criar novos arquivos lá dentro. Muito bem, vale lembrar que se tiver algumas pastas lá dentro, antes de você fazer isso, se você quiser mudar, quiser editar elas de forma simples, você precisa rodar esse chmod e incluir o nome da pasta que você quer ou o nome do arquivo, tá? Muito bem, feito isso, você pode usar o tar-xvf. Aí o nome do arquivo, -C maiúsculo, aí você colocaria... Eu vou fazer só para mostrar para vocês. Então aqui, se eu fosse usar o comando pelo terminal, eu usaria tar-xvf, sublime text, coloco o nome inteiro lá, -C maiúsculo, e aí eu colocaria /opt, tá? Eu vou maximizar só para vocês. Deixa eu aumentar a fonte aqui rapidão. Só para vocês verem o comando. Tá, então o comando seria esse aqui, né? tar-xvs, sublime text, né? Ponto, tudo bonitinho. É só para arquivos bztar, arquivo tar. -C maiúsculo /opt. Aí ele vai jogar o conteúdo para dentro da pasta opt. Se você quiser fazer do modo prático, do modo mais fácil, você vai executar ele com o gerenciador de empacotamento que você tiver e vai simplesmente clicar em extrair e vai lá dentro da sua pasta opt. Ela aqui, ó, seleciona ela, põe em extrair e aí ele vai ser extraído lá dentro, tá? Então só aguardar alguns segundos. Beleza, vamos fechar. E a minha pasta está aqui dentro. Vale lembrar que o nome dela é sublime_text_3. É importante você saber isso por um simples detalhe. Aqui dentro temos todos os arquivos necessários, inclusive uma pasta de icon com o ícone do Sublime Text. Temos esse Sublime Text aqui, que provavelmente você vai querer executar ele. E esse arquivo aqui. Esses dois arquivos são diferentes, né? Um é o .desktop do outro. .desktop no Linux é como se fosse um atalho do executável, tá? Então, para a gente reaproveitar esse arquivo .desktop aqui sem precisar fazer outro, a gente vai ter que editar ele. Então, eu vou abrir ele com o Leafpad. E aqui temos que mudar alguns detalhes, tá? O primeiro detalhe é essa parte do exec aqui, provavelmente vai estar na linha 7. Se você analisar, ele vai aqui dentro do exec, depois do igual, ele vai procurar o arquivo que este .desktop irá executar. E se você ler direitinho, olha só, ele está dentro do opt, beleza, não foi que eu configurei, já veio configurado. Só que aqui, ó, ele vem dentro de sublime_text. E a pasta que foi extraída, ele depois do text tem um _3. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, é mudar isso daqui. Então, vamos acrescentar o _3. Outra coisa que a gente tem que se atentar é na parte do icon. Se você perceber, ele só está escrito aqui, ó, sublime-text. Se no seu sistema não existir, o tema de ícones que você usar não existir o ícone para o Sublime, você tem que adicionar o ícone para o Sublime. Mas o ícone ele já vem aqui dentro, você pode abrir qualquer pasta e ele vai estar aqui. Ele vai ser um pouquinho diferente do tema de ícone do seu sistema, né? Aqui no caso ele traz esse designer, mas o original ele está aqui dentro. Então, para corrigir isso daí, se você tem ou não, você quer deixar originalzinho, você vai precisar copiar o caminho do diretório em que o ícone está, e você vai colocar ele aqui dentro. Aqui, ó, icon. Antes do Sublime eu vou pôr uma barra,
E antes da barra eu vou colar todo o meu conteúdo. E agora só fica faltando o ponto .png, que é a extensão dele. Beleza. Se você usar o Gnome, ou algum derivado dele, mais precisamente o Gnome, né? Por causa do Nautilus, você tem que especificar dois itens. Especificar duas coisas para que quando você clicar na opção de abrir os seus aplicativos, esse atalho, esse ponto desktop, fique visível para você. O que a gente vai ter que mudar, na verdade, a gente vai ter que acrescentar aqui, ó, na linha de categories, a gente vai ter que colocar aqui em maiúsculo, GTK, ponto e vírgula, Gnome, ponto e vírgula, e o restante Text Editor e Development. Isso aqui quer dizer que na aba de editor de texto ou na aba de desenvolvimento, você vai encontrar o Sublime Text lá. E esse GTK Gnome precisa existir para que o seu menu de aplicativo do Gnome possa reconhecer este ponto desktop. Feito isso, não temos mais nada para fazer, vamos simplesmente salvar, vamos fechar, vamos voltar aqui dentro, e aqui você pode navegar pelo terminal aqui até essa pasta aqui, ou você pode simplesmente executar através do seu gerenciador de arquivo aí. Eu vou diminuir um pouco, porque está grande demais isso daqui. Acho que 14 é o suficiente para vocês conseguirem visualizar, tá? Então agora a gente vai fazer um comandinho básico para que a gente coloque esse item na sua devida posição para que ele possa aparecer aqui dentro. A gente precisa mandar ele para a pasta certa. Para isso a gente tem que estar aqui dentro, a gente vai dar um ls, perceba que existe um arquivo sublime-text.desktop, você vai copiar esse nome e vai usar o seguinte comando, sudo cp-r, vai colar o nome do arquivo, ou digitar manualmente se você quiser, e para onde que você vai enviar. Então, você vai enviar para barra usr, barra share, barra application. Só que se você der tab uma primeira vez, ele vai entrar nessa pasta application e não é a pasta certa. Você precisa colocar um S no final e dar um tabzinho para mandar para a pasta certinha, senão não vai para o lugar devido. Teclado Enter, colocada a sua senha. Muito bem, aqui a gente já pode ver a área de desenvolvimento e o nosso Sublime Text já está aqui e ele está executando normalmente. É só ele abrir aqui, beleza. Então aqui ele vai dar o status que ele não é registrado, não tem problema nenhum. Vamos minimizar ele, vamos fechar os outros itens aqui, tá? O Sublime Text, ele é um editor de texto bem simples. Você deve estar pensando, nossa, ele parece o Pluma, o Leafpad ou qualquer outra coisa. Mas ele é extremamente mais poderoso, tá? Só para vocês terem uma ideia da praticidade, se a gente criar uma pasta aqui, ó, vamos colocar aqui. JavaScript. Criar uma pasta JavaScript, eu arrasto ela para cá, ele abre automaticamente para mim esse arquivo aqui do lado, JavaScript. Eu posso também muito bem fazer o seguinte, procurar ícones, né? Ou imagens, vamos procurar um JavaScript aqui. Pode ser essa imagem aqui, ó. Não, tá feia, né? Ó, essa aqui que eu peguei para fazer os vídeos do canal. Tá difícil a internet aqui. Deixa eu abrir uma nova guia aqui. Beleza. Vamos salvar essa imagem como... Eu vou salvar ela na minha área de trabalho aqui dentro como imagem JS, tá? Tudo bem, isso aqui ainda pode fechar já. Uma coisa legal também do Sublime Text, que é o seguinte, se você clicar na imagem, ele reproduz a imagem para você. Então, se você estiver criando algum jogo, alguma coisa, você tem bastante arquivos de imagem, você pode visualizar ele aqui, ele vai abrir uma nova aba e vai apresentar a imagem para você. Deixa eu maximizar. Beleza. Se você não gosta dessa parte branca, assim como eu, você pode... existe um comando padrão no Sublime Text que vai te permitir acessar todas as funções através da escrita, que é o Shift Ctrl P. Tudo que você precisar, ele vai estar aqui. Se você digitar theme, ele vai ter essa opção aqui, ó, UI, select theme, que ele vai selecionar os temas que você tem. Eu gosto de usar esse Adaptive aqui porque ele fica tudo pretinho. Se você quiser também, você pode pesquisar por Color, e ele vai ter a mesma coisa, só que para Color Scheme, que por sua vez você vai ter uma certa combinação de cores, né?
ó, o Monokai, você pode colocar o que você quiser. Beleza? Uma outra coisa também é que se a gente vir aqui, ó, criar um novo arquivo, ele vai simplesmente abrir uma aba, você vai ter que salvar ela, tá? Aí você salva com o nome que você quiser. Salvar como index.html. Deixa eu abrir a pasta aqui. Eu vou abrir mais uma pasta com o nome de... e vou salvar com o nome de index.js. Perceba que aqui, ó, cada ícone ele fica de um jeitinho representando algo da linguagem. Como, por exemplo, aqui acho que é um comentário por bloco do JavaScript. Se eu não tiver esquecido, porque isso é uma coisa que eu faço, é esquecer. E aqui é a abertura e fechamento das tags do HTML. Existe um pacotinho, um plugin que melhora isso. Mas antes, como que a gente vai instalar ele? Ctrl+Shift+P de novo, você vai digitar IP. Digitando IP, ele vai ter essa primeira opção aqui, ó, Install Package Control, que aí a gente vai instalar um gerenciador de pacote do Sublime Text. Aqui é onde a maioria das pessoas desistem, porque elas não sabem disso, não sabem como instalar os plugins, e acaba deixando o editor um pouco cru demais. Então aqui ele já deu o sinal que já foi instalado. Ctrl+Shift+P de novo, a gente pode simplesmente digitar IP de novo, e agora tem outra opção, a Package Control Install Package, que aí vai fazer o mesmo processo, só que ao invés de ele entrar na parte de busca por escrita de funções do nosso Sublime Text, ele vai entrar numa busca em escrita no repositório. Então a gente pode pesquisar como, por exemplo, a File Icon, que ele vai melhorar esses ícones aqui do nosso Sublime Text. Vamos deixar ele terminar de instalar. Aqui embaixo ele fica constando o status do nosso Sublime. Quando essa paradinha aqui, sinal de igual, parar de ficar andando, ele já vai ter concluído a instalação. Isso depende da internet. A minha, eu estou roteando meu 3G, então fica bem ruim. Poderia até fazer uma ligação aqui por USB do meu 3G que ia ficar melhor, né? Beleza, já instalou. Olha só, já atualizou aqui, já ficou com os ícones bem melhor. Olha só que legal, ficou bem mais amigável. Então existem alguns plugins também que a gente pode usar. Se você for um programador HTML, tem o HTML Beautify, que é bem legal. Eu curto muito. Já instalou. Se você for um programador JavaScript, você pode pesquisar por JavaScript. Vai ter várias coisas aqui, inclusive o completions, que ele vai completar para você as tags, que é o que eu praticamente mais uso, né? Aqui ele vai dar para você um resumo de tudo mais, né? Olha só. O que mais que a gente poderia instalar aqui? Tá pensando ali ainda, tá baixando o que ali? Ele tá baixando um Node ali, mas já tem o Node instalado já. Mas ele vai acho que ele tá baixando ali para fazer a questão de sintaxe, essas coisas. Enfim, com o HTML Beautify instalado, a gente pode facilitar muito a nossa escrita. Por exemplo, digitando um HTML, dando um tab, ele já completa todo o escopo padrão, a estrutura padrão do nosso HTML. Então, um tab a gente pode jogar aqui, ó, um H1 só, dar um tab. Então, vou colocar aqui, ó. Sublime Text é triste, hein? Beleza, Ctrl S salvou. Já terminou de baixar ali o nosso negócio. Se a gente clicar com o botão direito aqui do nosso arquivo HTML, a gente tem essa opção Open in Browser, que obviamente ele vai abrir no seu editor, no seu navegador padrão, que no caso é abrir no Google Chrome. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, ó, criar um footer, e aqui a gente coloca um script, que a gente abre um source, index.js. Tá, beleza, então agora a gente instanciou aqui, a gente importou o nosso arquivo JavaScript aqui dentro. Deixa eu salvar. Aqui a gente vai pôr acho que eu vou ter que reiniciar aqui. Deixa eu fechar ele aqui e abrir de novo. Mesmo meu computador sendo ruim, ó, perceba que ele... Window.alert. Você pode usar o Ctrl e a bolinha do mouse para ele ampliar também, né? Beleza, então já criamos 2 arquivinhos básicos aqui, nada demais.
Aqui a gente, com o botão direito aqui, a gente pode simplesmente abrir a pasta onde contém os arquivos e outras coisas. Revelar numa sidebar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Fez nada, né? Enfim, a gente pode executar alguns códigos através daqui, porém, a gente precisa ver se existe o build system pré-configurado. Aqui ele está como automático e aqui embaixo ele seleciona automaticamente o build system que ele está usando. Se você clicar, você pode ver que existe vários aqui, tá? Aqui em Tool Build System, perceba que não tem o Node. A gente pode simplesmente criar um novo, vindo aqui em New Build System. E aqui a gente cria o comando através de um script JSON do que a gente quer configurar, tá? Então, deixa eu só diminuir essa parada aqui. Eu tenho um arquivo aqui básico, com um comandinho aqui em JSON, para a gente jogar aqui dentro. Se você quiser copiar, basicamente isso aqui. Você vai colocar aqui dentro, né? Node, vírgula, né? File. Beleza, você vai salvar, Ctrl S. No Linux, ele vai dentro do seu .config, ele vai gerar uma pasta Sublime Text Packages. Dentro de user vai ficar muitas coisas, como por exemplo, os build system que você for criar, os snippets, coisas do tipo. Vou colocar salvar como node.js.sublimebuild, tá? E aqui em Tools ainda a gente tem duas opções, o build e o building with. Se a gente apertar o Ctrl B aqui no nosso arquivo Node.js, ele vai aparecer aqui embaixo para a gente uma pequena informação sobre o nosso script. Aqui no caso ele não conseguiu interpretar o window alert. Mas se a gente vir aqui, o botão direito, Open Your Browser, ele vai, olha só, tá funcionando direitinho, né? Isso aqui é o JS que está fazendo a função. Em seguida ele entra aqui o Sublime Text, tá? Muito bem, deixa eu fechar isso aqui. Se eu usar o Ctrl Shift e o B, ele vai abrir uma caixa de busca se tiver mais opções de build system para aquela extensão que você está usando. Senão, ele vai executar a única que ele encontrar. Vamos tirar esse window alert aqui, vamos colocar um console log aqui, ó. E vamos dar um Ctrl B. E ele vai perseguir para a gente, olha só. E aí, tá? Então vamos fazer um aqui, ó, let igual a let igual a 0, while e menor que 10, e mais, console log e vamos salvar. Vamos ver se esse comando aqui ele vai deixar imprimir aqui, né? Olha lá. Então ele executou aqui pra gente, olha só, um loopzinho for. Então, se você quiser programar em JS, você vê que você pode simplesmente programar sem toda aquela carruagem de coisa que o VS Code traz, deixando tudo pesado para vocês, tá? Então, vocês podem ver que é uma ferramenta extremamente leve. Eu estou gravando e estou mostrando aqui para vocês. E eu tenho um i3zinho aqui, ó, de 1.4 só. Então, vocês podem ver que para quem tem uma máquina fraca e quer estudar programação, Sublime é uma maravilhosa ferramenta, tá? E não para por aí, tem muito mais que vocês podem fazer com o Sublime, tá? Isso aqui é só um exemplo. Sempre que vocês quiserem criar um novo build system, vocês podem vir aqui, ó, New Build System, tá? Vocês podem vir aqui e vocês vão ter que ter um pouco de noção de JSON para poder criar um comando aí que possa executar, tá bom? Como, por exemplo, aqui no caso ele está chamando o Node, né? Mas se a gente vir aqui, tirar esse CMD aqui, a gente pode pegar, vamos ver como que ele está aqui. Vamos copiar isso aqui, ó. Se eu for, por exemplo, programar Electron aqui, ó, npm, tá? Vocês podem colocar um npm start, não precisa nem do resto aqui, ó. Você pode só jogar isso aqui. O npm start, no script de JSON do seu Electron, você pode colocar lá para ele iniciar assim. Então, se você quiser executar o seu npm, ele sempre vai ser executado, o seu programa Electron, ele sempre vai ser executado, tá? Porque ele não precisa especificar um arquivo, né? Você pode tentar pegar esse aqui e jogar lá, ou colocar assim. E salvar aqui, como por exemplo,
Electron Run. E aí, em Tool, Build System, aqui ó, Electron Run. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, vou criar alguma coisa com o Electron aqui só para vocês verem e já volto, só um segundo aí. Muito bem, eu voltei aqui, eu fiz um exercício bem rápido aqui, né, na verdade, um pequeno, né, até parei para fazer um cafezinho aqui. Então assim, ó, só para exemplo aqui, ó, eu criei aqui um projetinho aqui com Electron, né? Então só fiz um index HTML aqui para o index.js apenas para importar aqui, né, o Electron, né? Fazer uma destruturação aqui para puxar o app e o browser window. Apenas para gerar uma janelinha aqui de 600 por 400, tá? Habilitei aqui a integração com o Node. E também só fiz aqui um main window.load URL para ele puxar como, vamos dizer assim, onde que vai ser a URL que o meu projeto Electron vai usar como uma interface, né? Porque na verdade é que a gente usa a tecnologia web para fazer uma interface desktop, no caso do Electron, né? Então aqui é onde que vai ser da onde que vai sair essa interface. Então eu linkei aqui o index HTML, apenas fiz aqui ó, um H1 de Sublime Text, né? Fiz aqui já joguei aqui dentro um style, né? Um CSS, um scriptzinho CSS aqui dentro. Só fiz um parent top de 50 pixels e um alinhamento centralizado. Nada mais do que isso. Aqui no package.json, apenas na parte do script, eu coloquei aqui um start. E dentro eu coloquei um Electron, espaço, ponto. Nada demais, ó, padrão. E aqui ó, no Electron Run eu fiz uma mudança aqui, né? Dentro aqui coloquei o CMD 2 pontos. Aqui como se fosse um objeto, né? npm, start, né, que é basicamente o que a gente usa para fazer o comando no terminal para executar o nosso projeto Electron. Feito isso, a gente agora só dá um Ctrl B. Olha só que legal. E agora temos aqui uma aplicação desktop com Electron. Então assim, agora a gente viu que é completamente possível você fazer pequenas configurações para deixar o Sublime Text trabalhando com as necessidades que você possui. Inclusive é uma ferramenta maravilhosa, não tenho o que discutir, não vou mostrar muito a fundo, muitos detalhes a fundo, porque eu acho que o que eu passei é o fundamental para você criar na sua cachola um pouco de curiosidade e procurar explorar mais essa ferramenta e se apaixonar mais, porque se eu mostrar tudo, vocês vão perder aquele efeito de descoberta, que é alimentado pela curiosidade, e vocês não vão ter aquele efeito de nossa, que da hora, tá? Sem mais enrolação, vocês podem também fazer o uso de instalar um terminal aí, ó. Eu instalei esse terminal view aqui, Ctrl Shift P, colocar se você digitar terminal, ele já vai aparecer ali, ó, terminal view open bash terminal. Vocês podem ver outras coisas aqui também, né? O setting, color scheme, aqui vocês podem customizar tudo. Isso aqui é um arquivo XML, não é? É um arquivinho XML, a coisa mais fácil do mundo você aprender a usar. Então vocês podem vir na opção Open Bash Terminal, vocês vão abrir uma aba com o terminal, né? Olha só que legal. Vocês vão ter aqui o terminalzinho de vocês. Ou vocês também podem abrir o Install Packager, e tem muito mais opções de terminais aí. Tem uma também que eu mais uso, que é esse daqui, ó. Tem esse aqui, é um console interno, e tem esse terminal aqui que eu gosto de instalar ele, que ele te dá a seguinte opção: você clica aqui no arquivo, ó, Open Terminal Here, e aí você consegue ter acesso ao seu terminal aqui. Com certeza vocês podem personalizar ele, aqui é o terminal, setting, vamos ver esse setting default aqui, terminal, que nome terminal, vamos salvar. Vou abrir de novo aqui. Pronto, agora já estou abrindo meu nome terminal. Olha só. Bem simples de configurar. Se você gosta de ter um terminal desmembrado, você pode usar essa opção. Vamos aproveitar e instalar aquele Terminality. Como que é? Terminality. E vamos ver como que ele é. Olha só, por favor, nota que ele suporta algumas linguagens por padrão, como C, C++, Lua, Python, Rust, Swift.
no caso do OS X. Né? Para conseguir o máximo de potencial, por favor, leia como você pode adicionar os seus comandos no arquivo readme.md, tá? Muito bem, então vamos pesquisar ele aqui. Aqui, ó, Terminality, Browse Commands, tem mais opções aqui. Não tem um para abrir, não? Aí fica aquele critério, né? Vocês baixarem, testar. E vamos supor que esse terminal, não gostei desse, né? Como que eu posso remover? Ctrl Shift P, você aperta aí, ó, RM, aqui ó, package control ponto, aliás, 2 pontos, remove package. E aí vocês vai ser listado para vocês os terminais que vocês têm. Por exemplo, esse terminal, não gostei, não quero mais. Vocês vão teclar Enter, claro que ele selecionado. E aí ele vai estar removido, né? Ele não aparece mais aqui pra gente, ó. Beleza? Então é isso. Eu acho que o conceito fundamental eu passei. Mais do que isso, vocês teriam que ter um pouco de noção de JSON para poder criar algumas configurações aqui, alguns plugins, né? Coisa do tipo. Muito dos plugins que vocês forem instalar, eles vão estar configurados para JSON, caso algum ou outro ele seja configurado com um arquivinho XML. Não custa nada você dar uma pesquisada aí, vocês vão ver que XML é bem simples. Se você já tem algum conhecimento com HTML, vocês vão ver que XML é bem similar. E é muito possível, uma tarde de estudo, vocês já têm bastante conhecimento em XML, o suficiente para vocês configurarem alguns plugins, algumas coisinhas desse tipo, beleza? Eu uso bastante, eu gosto muito dele para programar Lua, eu gosto muito para programar Electron, JS também, com coisas para Node, Web, é formidável. Vocês também podem fazer programação Java, existe os comandos aí para vocês fazerem a execução do Java e tudo mais, né? Na internet vocês acham. Lua, né? Lua é uma linguagem muito boa, vocês também podem usar, não tem problema nenhum. E é isso, tá? Não tem mais o que eu posso prolongar em questão de da interface. Se vocês quiserem remover esse negócio aqui do lado, só vocês pesquisarem map aí, ó, Ctrl Shift P, map, view toggle minimap, e ele já some aqui, olha só que legal. E é isso, não tem muito o que eu posso pesquisar aqui para mostrar para vocês, né? O que a gente pode colocar aqui, por exemplo, aqui ó, SolarizEdge Color Scheme. Ó, vamos instalar um Color Scheme SolarizEdge. Ctrl Shift P, Color, Select Color Scheme, SolarizEdge Dark, SolarizEdge nossa, até doou meu olho aqui, peraí. Nossa senhora, olha, os olhos chega até a estufar. E aí vocês podem simplesmente pôr o tema que vocês mais gostarem, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado. E quando alguém falar pra você que não usa Sublime Text porque tem que pagar e é ruim, você manda esse vídeo pra ele, talvez ele até larga lá o VS Code de lado, quem sabe, né? Forte abraço, fique com Deus e fui.